Pessoal, tudo bem? De volta aqui no meu canal no YouTube, na noite dessa segunda-feira, noite de segunda-feira que o Santos, o Conselho Deliberativo, vai votar a previsão, a proposta, orçamentária para o ano que vem. Porque você tem que sempre mandar antes. Você não pode fazer, quanto nós vamos gastar em 2026? Você não pode fazer isso em janeiro, você tem que mandar antes, tá? Então, na noite dessa segunda-feira, dia 1º de dezembro, o Santos vai estar votando a proposta do orçamentária para o ano que vem. E essa proposta está prevendo um déficit de contábil, um déficit de 95 milhões. 95 milhões. Mesmo assim, o Conselho Fiscal, que está ali na mão do Marcelo Teixeira, recomenda a aprovação. Recomenda a aprovação. Você entendeu? Gente, o Santos, em quase 2 anos de Marcelo Teixeira, acumulando o déficit do ano passado, desse ano não fechou ainda, já está em 118 milhões. 118 milhões. O ano passado votou-se o orçamento desse ano, imaginava-se que ia ser de 89 milhões e meio. Já está em 118 em 3 trimestres. Falta ainda o terceiro. Ou seja, somando tudo, o ano passado e esse ano, mais o que se espera chegar até o final do ano que vem, o Santos deve estar com um déficit em 2 anos de 300 milhões de reais. E o Conselho Fiscal está recomendando a aprovação. Está recomendando a aprovação. Mas, gente, vamos continuar falando sobre isso. Mas eu queria falar agora com vocês da Cyber Monday, que é o dia de liquidação do comércio online. Ou seja, da Golcase. Então, aproveite essa segunda-feira para você comprar tudo que você está precisando ainda para fechar os seus presentes para o dia de Natal. Tá tudo liquidado, gente. Tudo. Tá muito barato. Agora, use o meu cupom. Use o meu cupom, Bolsormani, para você ter os descontos. Tá bom? Gente, então, essa é a situação do Santos. Vou fazer uma conta de padaria, uma conta, grosso modo. Se em 2 anos, o Santos pode bater, ao final desse ano, um déficit, um prejuízo de 300 milhões, isso significa o quê? Que deu 150 milhões por ano. A conta mesmo, a grosso modo, conta de padaria. Em 3 anos de gestão Marcelo Teixeira, isso pode bater 450 milhões. Mas como a tendência, por exemplo, você ter 300 milhões... considerando o ano de 2024, que era um ano onde o orçamento do time era bem menor, era de Série B. Agora, hoje, a folha de pagamento do Santos é a 4ª maior do Campeonato Brasileiro. É a 4ª maior do Campeonato Brasileiro. Então, vamos arredondar. O Santos pode fechar, ao final da administração do Marcelo Teixeira, meio bilhão de prejuízo. Gente, o Santos não tem como pagar isso. A dívida pode bater em quase 1,5 bilhão. Não vamos ser tão pessimistas assim? 1,2 bilhão, vai. 1,3 bilhão. 1,3 bilhão. O Santos não consegue pagar. Corinthians e São Paulo, que estão também com a faca no pescoço, completamente endividados, esses times têm como fazer receita. Corinthians com a sua torcida fenomenal. É a 2ª maior do país. E ela o poder de faturamento do Corinthians em cima da sua torcida é gigantesco. Com tudo. Venda de camisa, enfim, produtos licenciados, plano de fiel torcedor, renda de jogos, etc e tal. O Corinthians é um potencial incrível. O São Paulo também tem. Aluga o estádio para fazer show, tanto é que vai jogar quarta-feira contra o Internacional na Vila Belmiro, porque o Morumbi vai ter show. Então ele aluga o Morumbi para fazer show, a sua torcida é igualmente grande e tem um poder aquisitivo muito legal. Agora o Santos não tem. A torcida do Santos é bem menor em relação à do Corinthians, é menor em relação à do São Paulo, e a Vila Belmiro e os ativos do Santos não são suficientes para o Santos gerar receita, grana, para fazer frente a tudo isso. Não tem. Então, por isso que eu sempre falo para vocês, a SAF é a única saída.
Enquanto Palmeiras e Flamengo estão dando exemplos há 5 anos de como deve-se administrar um clube de futebol, o Santos segue com aquela mentalidade ultrapassada de empurrar tudo com a barriga, depois lá na frente a gente vê o que acontece. Não pode. Tem que se ter responsabilidade. Há que se ter gestão. E tudo que o Santos não tem, gente, é gestão. Porque o Marcelo Teixeira é um horror. Ele é muito ruim. Além de ruim, é incompetente, irresponsável. Porque como é que pode, num time que já está com uma dívida de 1 bilhão e não sabe como vai pagar, ele apresentar uma proposta orçamentária prevendo uma dívida de 95 milhões. Não tem como fazer isso, gente. Não tem como fazer isso. Não tem como fazer isso. Ah, mas se não fizer isso, não vai ter time e corre por risco de ir para a Série B. Escuta, o Mirassol, a folha de pagamento do Mirassol é de 4 milhões e meio por mês. 4 milhões. 4 lugares do campeonato. Então, prova que o segredo não é ter dinheiro. O segredo é administração bem feita. Então, o Mirassol também é um exemplo. Não deve nada para ninguém. E mais, hein? Está reformando o seu estádio. O ano que vem a capacidade vai ser aumentada, porque por exigência da Conmebol, para disputar a Libertadores, vai criar um time feminino, porque a Conmebol também pede isso. Enfim, está gastando, mas está sabendo gastar, porque sabe como gastar. Agora, o Santos não sabe. O Marcelo Teixeira é um péssimo gestor. É um gestor incompetente. Repito, enquanto Palmeiras e Flamengo, há pelo menos 5 anos, mostram como se administra um clube de futebol, o Santos segue na contramão. E Palmeiras e Flamengo não são SAFs. Não são SAFs. São modelos associativos. E estão ganhando e brigando, mais o Flamengo, né? O Flamengo está ganhando tudo. O Palmeiras tenta frear um pouco. Às vezes consegue, na maioria das vezes não consegue. Mas o Flamengo faz tudo isso caminhando com as próprias pernas. Porque um dia, no longínquo 2014, um homem chamado Eduardo Bandeira de Mello começou todo esse processo. E mudou completamente a história do Flamengo. Hoje, quem está lá, quem passou, Landim passou por lá, hoje está lá o BAP, as pessoas estão sabendo levar, estão sabendo administrar, fazem de maneira responsável. O Flamengo, nesse ano, pode bater um faturamento de 2 bilhões de reais, com tudo. 2 bilhões. O faturamento do Santos não vai chegar a meio bilhão, a 500 milhões de reais. Você entendeu? É incrível, gente, incrível. E o Conselho Deliberativo do Santos acha isso tudo muito legal. Por quê? Porque eles são apêndices da Belmirolândia, que está desgraçando o Santos há muito tempo. Gente, do jeito que tá, pode acabar a qualquer... Não é que vai acabar, vai virar, uma Ponte Preta, com todo respeito, um Guarani, uma Inter de Limeira, vai virar, gente. O Santos não tá numa capital. O Santos não tá numa cidade rica. O Santos não conta com as benesses do Estado. Entendeu? Como, por exemplo, os gaúchos contaram muito tempo com o Banrisul. O Santos não tem essas coisas. Porque ele não tá numa capital. O Santos é o único time grande do Brasil que não está numa capital. É um problema. O Santos é o time grande do futebol brasileiro que está na menor cidade entre as capitais. É Santos. Então o Santos não tem poder de faturamento. Se não houver uma Leila Pereira, um Eduardo Bandeira de Mello por lá, vai ser complicado, gente. E não tem. Porque quem está lá administrando o Santos chama-se Marcelo Pirillo Teixeira. Um irresponsável. Que ao invés de tentar diminuir o gasto do Santos, frear essa gastança e, consequentemente, diminuir o déficit orçamentário do Santos, enfim, o que o Santos deve, ele, ao contrário, ele pensa a cada ano que passa em gastar mais e mais. E está prevendo o ano que vem, uma receita de 593 milhões. Eu falei para vocês. Não sei se já falei ou não. Mas se não falei, estou falando aqui agora. Como é que o Santos vai prevê gastar isso? Ele não sabe, vai ficar na Série A.
Como é que ele pode imaginar um troço desse? Como é que ele pode imaginar que vai ter um faturamento de 593 milhões se ele não sabe se vai ficar na Série A? Isso é irresponsabilidade. Isso é ser irresponsável. Agora, eu pergunto, vocês acham que o Marcelo Teixeira faz isso lá na universidade dele? Não faz. Não faz. Com certeza não faz. Então, gente, é o seguinte, na noite dessa segunda-feira, portanto, hoje, o Santos vota a proposta orçamentária para o ano que vem. E ela prevê um déficit de 95 milhões. Que nunca é 95. Se no ano passado foi de 90 e já está em 120 e pode fechar em 100 sei lá, já está em 118, 120, vai ser quase 200. Imagina como é que vai ser. Gente, não pode. O Conselho Deliberativo tem o dever de não apoiar. Perdão, de não aprovar. Por favor, gente, não façam isso. Não façam isso. Não façam isso. O que vocês vão ganhar com isso, gente? Se deixar de ser amiguinho do Marcelo Teixeira? Ah, gente, tem dó. Vocês gostam mais do Marcelo Teixeira ou do Santos? Não façam isso. Não aprovem isso. Pelo amor de Deus. Mais do que isso, quando chegar o balanço desse ano, e vai chegar com esse déficit gigantesco, demitam o Marcelo Teixeira. De que maneira? Impeachment. Isso é gostar do Santos. Porque, sinceramente, gente, eu fico em dúvida se vocês gostam mais do Marcelo Teixeira ou se vocês gostam mais do Santos. Se vocês são Marceletes ou se vocês são santistas. Porque se vocês fossem santistas, se vocês forem santistas, vocês não deixarão acontecer isso. Primeiro, aprovar esse orçamento. Segundo, não deixarão de empichar, de impedir, de demitir o Marcelo Teixeira ao final dessa temporada. Porque o que está acontecendo com o Santos é uma vergonha. É uma vergonha. Estão acabando com o Santos. A Belmirolândia, e nesse momento o Marcelo Teixeira, está acabando com o Santos Futebol Clube. Tá bom? Gente, em relação ao time, o Neymar não treinou na segunda-feira, ficou lá dentro da academia, no CT, normal, ele a previsão era essa mesmo. Parece que a lesão do Tiquinho não é tão grave assim, ou seja, o Santos vai ter à disposição praticamente o time inteiro, à exceção do Escobar, que não joga mais nessa temporada por conta de uma lesão muscular, tá? Por conta de uma lesão muscular. Já fizemos contas e mais contas e sabemos que o Santos precisa ganhar os seus jogos. Ganhar os seus jogos é fundamental para que o Santos consiga escapar sem ter que ficar fazendo conta e dependendo de resultado do time A, B, C ou D. Entendeu? Mas esse, como todo mundo fala, é o grande problema. É quando o Santos passa a depender dele mesmo, porque esse time não é confiável. Não é confiável. Tá bom, pessoal? Eu sei que vocês não gostam, que o assunto é chato, é árido, mas é preciso falar. Porque se a gente não tomar conta do presente, não vai ter futuro. Então, essa questão da grana, orçamento do Santos, tudo isso tem que ser tratado. E eu vou tratar. Eu sei que esse vídeo é capaz de dar uma audiência de merda. Não tem importância nenhuma. Mas é meu dever alertar todos vocês sobre isso. Tá bom? Nos falamos.